Salve galera, beleza? Bom, continuando então aí as aulas voltadas para elementos de máquinas, a nossa última aula foi focada então em estar dimensionando um parafuso que estava sujeito a uma solicitação de carga dinâmica, né? A gente já tinha calculado, já tinha feito o dimensionamento para uma situação de carga estática, a gente avançou para carga dinâmica e agora, dando continuidade, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque até então nós trabalhamos com situações simples, tipo, a gente sempre olhou para um único parafuso, como se aquele único parafuso seria responsável, né, daria conta de estar fazendo a fixação da junta, mas na verdade não é assim. A gente sabe, a gente vê aí nos equipamentos que vários parafusos, dependendo aí do tamanho da junta que ele vai ter que unir, do diâmetro do parafuso, da carga que vai ser aplicada. Então o número de parafusos que vai ser aplicado é função dessas variáveis de entrada. E a pergunta é, como saber então quantos parafusos devem ser usados? Tá? Numa situação real, quando a gente está iniciando um projeto, a gente não sabe a quantidade de parafusos. O processo pode ser iterativo, a gente pode ficar chutando a quantidade de parafusos e conforme a quantidade de parafusos que a gente coloca lá no exercício, a gente vai ter os coeficientes de segurança, tá? Mas dá para fazer o exercício, a gente pode começar o dimensionamento de tal modo que ele ser direcionado já para a quantidade adequada de parafusos. Então vamos ver como é que a gente chega nesse ponto aí. Bom, primeiramente eu quero comentar que eu estou me baseando no livro do Norton de projetos de máquinas. Nem tudo sai dele, tá? Mas a grande maioria das coisas que eu coloco aqui, as fórmulas foram tiradas desse livro, tá ok? Então lá tem essa figura aqui, ó, 15.30, que fala, tenta exemplificar justamente o fator de rigidez da junta. É o tema desse capítulo. E a intenção dela é mostrar o seguinte: até então nós não estávamos levando em consideração nem sequer a cabeça do parafuso. Agora, a cabeça do parafuso também vai entrar no cálculo, porque ela causa sim uma compressão também ali na junta. E o fato é que ocorre uma distribuição de tensão em função, do diâmetro do parafuso, dessa cabeça do parafuso, e essa distribuição ela ocorre mais ou menos nesse formato, tá? Aqui com esse cone aqui com um ângulo de aproximadamente de 30 graus. E o que ela quer representar para a gente, essa figura? Que conforme a gente se distancia do parafuso, diminui-se a tensão de compressão existente ali sobre a junta. Vai chegar um momento em que não existe força compressiva nenhuma. E a partir desse momento, então, a gente tem uma tendência a ocorrer a separação da junta, porque não tem força sendo aplicada ali, certo? Aqui, ó, a gente pode ver, tem um risco branco, está representando justamente o momento, em que a junta começa a se separar, porque ali já não tem mais força agindo para poder prender essa junta, tá? E daí a pergunta é, bom, professor, qual é o comprimento, então, desse espaço aqui, existente entre o centro ali do parafuso até onde a junta ainda está sofrendo a ação do parafuso? A gente não sabe, tá? Mas a gente vou apresentar aqui um modelo que o autor propõe para encontrar uma constante de junta que não depende da área. Nos exercícios anteriores, a gente encontra a constante de junta aplicando uma formulazinha que vai a rigidez do parafuso e a rigidez do material, E para poder encontrar essas rigidez, a gente precisa
além da geometria, né, do parafuso, tem que ter a área do material. Só que agora a gente não sabe a área do material. Por que a gente não sabe? Porque a gente não sabe a quantidade de parafusos que vai ser necessário para prender aquela junta. Pô, faz de conta que eu estou olhando uma chapa de 10 por 10. Bom, 10 centímetros por 10 centímetros, 100 centímetros ao quadrado. Beleza. A área da junta ali, eu sei que é 100 centímetros ao quadrado. Mas um parafuso seria o suficiente para poder garantir a fixação dessa junta? Se eu não sei se um parafuso é suficiente, se eu não sei se 2 ou 3, então na verdade eu não sei a área exatamente que cada parafuso vai ser responsável para estar unindo. Não é verdade? Então a gente não consegue mais calcular a constante de junta igual se calculava antes, simplesmente com as rigidez do parafuso e do material, porque a gente não sabe agora a área do material. Então o autor apresenta aqui um método que nos leva à constante de junta sem precisar da área do material, sem precisar da rigidez do material. Então, ele explica, né, que foi feito mais de 1000 combinações entre parafusos com espessura, com diâmetros diferentes, com materiais diferentes, sabe, espessuras diferentes. Então, muitos ensaios foram realizados, um estudo com bastante combinações, que daí vai ser apresentado ali algumas constantes que vão ser utilizadas para poder estar fazendo essa conta, tá? Essa não é a única maneira de se calcular a constante de junta. Existe um outro método que eu vou apresentar depois, não vai dar tempo de mostrar tudo nessa aula. É um método que vem de outro autor, tá? Que é uma outra opção, tá bom? Então, mas primeiro vamos focar nessa daqui, que é a que está apresentada no livro do Norton. Então ele diz o seguinte: a partir de agora é necessário incluir a deflexão da cabeça do parafuso. Então, a rigidez do parafuso agora vai levar em consideração também a cabeça do parafuso. Então a fórmula muda um pouquinho. Antes nós tínhamos apenas essa parte aqui, ó, né, que ele pegava a área de tração, vezes a área do parafuso, vezes o módulo de elasticidade, dividia ali por aquela combinação entre área, comprimento liso do parafuso e o comprimento tracionado. Agora, a gente vai chamar essa rigidez aqui, né, de rigidez linha ali, e é adicionado esse termo novo aqui, ó, 1 mais D sobre L elevado a menos 1. Tá? D é o diâmetro do parafuso, L é o comprimento, a espessura da junta, tá? E tudo isso aqui a gente multiplica pelo que a gente já sabia fazer anteriormente. Eu vou mostrar aqui e depois eu vou fazer um exercício com vocês, tá? E daí, aqui vai entrar agora essas razões que é necessário estar definindo para poder cruzar com outras informações que vem lá daquele estudo que eu comentei agora há pouco, que já foi realizado, para poder calcular a constante de junta. Então, precisa-se encontrar aqui essa razão de aspecto de junta, que leva em consideração o diâmetro do parafuso e a espessura da junta. Uma razão aqui entre os módulos de elasticidade dos materiais entre junta e parafuso. Tá? Então, ó, E material e bolt, parafuso. Então eu tenho um módulo de elasticidade do material sobre o módulo de elasticidade do parafuso, tá? Isso aqui pode gerar, na verdade, duas razões, porque nem sempre a junta ela é composta apenas por um único material. A gente pode ter uma combinação, tipo duas juntas, uma é de ferro fundido, a outra é de alumínio, uma é de aço, a outra é de cobre, tá? Nesses casos, a gente precisa fazer essa continha aqui duas vezes. Então, na primeira, eu vou ter lá, vamos fazer de conta que eu tenho um cabeçote e um bloco do motor. O cabeçote é de alumínio, o bloco do motor é de ferro fundido. Então, e do material alumínio, combino com o módulo de elasticidade do parafuso. Vai sair ali o meu R1, ou como o livro chama, né, ele diferencia entre H e L, né, que vem de maior e menor. Aquele que tem o maior módulo de elasticidade e aquele que tem o menor módulo
de elasticidade, tá? Então calcula essa constante para o material de maior módulo, comparando com o do parafuso, depois para o outro material também comparando com o parafuso. Então a gente vai ter duas razões. E calcula também aqui uma razão de espessura da chapa, tá? Então, ó, TL, né, é a espessura da chapa com o maior módulo de elasticidade da chapa, da junta, e o TH é a espessura da junta de menor módulo de elasticidade, tá? Isso vem de height e low, tá ok? Então faz-se essa combinação e vai ter ali uma razão de espessura da chapa, tá joia? E daí, de posse dessas razões, a gente vai aplicar aqui nessas fórmulas. Então a primeira dela vai sair essa constante aqui essa constante que leva em consideração, né, o módulo de elasticidade da junta, tá? Então eu comentei que se a gente tem materiais diferentes, a gente vai ter razões diferentes, duas razões diferentes, e daí precisa aplicar essa fórmula duas vezes, tá? Então daí, em vez de chamar CR, né, o Rzinho vem justamente aqui para poder tá citando, né, essa fórmula aqui, a gente pode chamar ele de C1 ou C2, CHCl, porque o fato é o seguinte, o que vocês têm que memorizar, têm que aprender, é que tem que calcular uma constante dessa para o material de maior módulo de elasticidade e novamente para o material de menor módulo de elasticidade, tá? Bom, então o R ao cubo, R ao quadrado, RR, vai sair justamente daqui. E essas constantes P3, P2, P1, P0 saem dessa tabelinha que tem no livro, tá? Como que a gente sabe qual que a gente vai pegar? Em função aqui da razão de aspecto da junta, que é esse J. A primeira coisa que a gente calcula é essa razão de aspecto da junta. A gente faz ali a correlação entre o diâmetro e o comprimento da junta. Por exemplo, se deu 0,2, então a gente vai trabalhar com essa linha aqui, né, de 0,2. Tá? Se deu 0,3, trabalha com a linha 0,3. E assim sucessivamente. Professor, e se deu 0,15? Se deu 0,23? Se deu 0,34? Como é que faz? Bom, isso não é perfeitamente linear, tá ok? Dá para fazer uma correlação linear? Dá. Mas vai apresentar um erro de aproximadamente 6%, tá joia? Então, dá para fazer uma interpolação? Dá para fazer uma interpolação, mas saibam que vai estar sendo agregado ali um erro, tá joia? Então, aí é com vocês, ou a gente tenta dar uma adaptada, né, na razão de aspecto, dar uma forçada para ela poder dar um cravado ali 0,1, 0,2, 0,3, ou segue a vida, né? Se infelizmente deu 0,35, faz uma interpolação linear, você vai obter aí as constantes, mas sabendo que vai ter um erro ali de aproximadamente 6%, tá joia? Então a gente não vai chegar numa constante de junta exata, tá bom? Daí é sempre interessante saber disso, para a gente depois trabalhar com um coeficiente de segurança adequado, né, devido a esse erro aí, tá? Bom, a mesma coisa a gente faz a gente calculando uma constante em relação às chapas, né? Lembra aqui, ó, a gente tem essa outra fórmula aqui, ó, perdão, aí, ó, da razão da espessura das chapas, tá? O T minúsculo, então também tem uma constante que mensura essa razão de chapa. Então aqui vai pegar lá, é a mesma coisa, vai ter uma outra tabela com essas constantes, Q5, Q4, Q3, Q2, Q1, Q0. O livro traz duas formulazinhas, porque ele não utiliza todas as constantes. Se a gente olhar aqui na tabelinha, só é preciso todas as 5 constantes, 6 constantes, quando a gente está trabalhando com uma razão de aspecto igual a 0,1. Para as demais, utiliza-se apenas 4 constantes, né? Q0, Q1, Q2, Q3. Então, essas constantes também, a gente vai escolher ela em função da razão de aspecto da junta e vai jogar nessa fórmula aqui, tá? O T minúsculo sai naquela primeira fórmula que eu mostrei,
que relaciona os módulos de elasticidade dos dois materiais, tá ok? Bom, de posse dessas duas ou três, né, constantes aí, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, que é a fórmula final. Antes a gente precisa ainda definir o que é chamado aqui de fator de correção de forma, representado aqui pela letra A minúscula. É só jogar nessa fórmula, tá ok? O J, né, é a razão de aspecto. Então a gente vai ter um valor aí, tá? E daí sim, a gente joga tudo aqui e encontra a constante de junta. E a partir disso daqui, a gente consegue determinar qual que é a carga que é direcionada ao parafuso. Aí segue a vida normal, né, de uma maneira muito parecida que a gente já viu nos exercícios anteriores, tá? A novidade está aqui, né? Como encontrar a constante de junta a partir do momento que a gente não tem uma área definida para cada parafuso. Então esse aqui é um método e eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer um exercício junto, tá? É um pouco trabalhoso, porque como vocês viram, tem muitas formulazinhas, né? E quanto mais fórmula, maior a probabilidade da gente errar. Então tem que tomar cuidado, até porque se errar a constante da junta, com certeza o exercício vai apresentar uma resposta errada, tá bom? Então, ó, vamos imaginar o seguinte. Temos uma chapa não, uma junta, tá joia? Com dois materiais diferentes. Vamos trabalhar com alumínio e com o ferro fundido, tá? Vou pegar aqui um módulo de elasticidade aproximado deles. O parafuso é de aço, tá bom? O valor varia um pouco, porque depende da liga, né, gente? Vamos definir umas dimensões para nós aqui. Essa área aqui, vamos supor que tenha 500 milímetros, pode ser. E aqui 200. Tá bom? A pergunta é: vamos definir também a espessura. O alumínio vai estar em cima, tá joia? Ele vai ter vamos colocar 30 milímetros. Estou inventando tudo agora. E o de baixo não importa exatamente qual que é a espessura desse material inteiro, porque a gente olha, a gente está buscando justamente a espessura da junta, tá bom? Então, a gente considera a espessura aqui desse segundo material até onde o parafuso vai, tá? O parafuso não vai ser um parafuso passante, o parafuso vai estar engastado no material. Eu vou fazer uma vista lateral, tá? Essa aqui é uma vista de topo, mas se a gente fosse olhar uma vista lateral, seria algo mais ou menos assim. Ó, o nosso parafuso está aqui, né? Opa. Tá de conta que ficou certinho o desenho. Aqui está a cabeça, o parafuso, tá? Então veja só, a junta, gente, ela pode ter 1 metro de espessura, mas o que a gente olha é
isso daqui, que é até onde o parafuso vai. Não é um parafuso passante. Então, se o parafuso, por exemplo, for ter 70 milímetros de comprimento, consequentemente, o H aqui tem que ter 40. Beleza? Então, o valor dessa espessura acaba sendo função do tamanho do parafuso que vai ser escolhido. Tá? Vamos trabalhar com um parafuso de 70 mesmo. Beleza? Parafuso grande. Aí a pergunta é, o procedimento normal para encontrar a constante de junta seria encontrar a rigidez do parafuso, certo? E a rigidez do material. O problema é o seguinte, a rigidez do material depende da área do material. Né? A formulazinha é essa daqui. Área vezes módulo de elasticidade dividido ali pelo comprimento da junta. E agora, isso daqui é uma incógnita. Vocês concordam? Tá? Bom, se eu fosse trabalhar com um parafuso só aqui no meio, beleza. A área da junta, 500 por 200. Menos o espaço que o parafuso ocupa. Mas, gente, vocês acham que um único parafuso dá conta de segurar uma chapa dessa daqui, uma junta dessa, de 500 por 200? Provavelmente não, né? Ainda mais a gente nem sabe qual que é a força que vai ser aplicada, né? Então é por isso que fica essa dúvida, né? A gente não sabe a área, porque a gente não sabe quantos parafusos são necessários. Tá? Se por um acaso o exercício chegar para vocês, né, a situação for imposta, dizendo, olha, nessa configuração aqui vai ser usado 10 parafusos. Bom, aí é diferente. Se já foi dado a quantidade de parafusos a ser usado, vocês podem então simplesmente pegar, né, a área total, dividir por 10, né, subtrair o espaço referente ocupado por cada parafuso e vocês vão ter o KM de vocês e vocês conseguem então estar encontrando a constante de junta através dessa fórmula, tá? Agora, se não foi dado o número de parafusos, a gente tem que tomar um outro caminho, que é justamente o que eu estava mostrando anteriormente, que é encontrar a constante de junta de uma maneira que não depende da área do material. Tá bom? Então a gente vai fazer isso. Então vamos lá, olha só, gente. A gente tem que definir a razão de aspecto da junta. Para isso a gente tem que definir o parafuso a ser usado. Tá? Vamos pegar um M10. Um M10 classe 5.8, né? Grau 5.8. Então, a nossa razão aqui de aspecto da junta vai ser 10, que é o diâmetro, dividido pelo comprimento da junta, que nesse caso é 70. É o tamanho do parafuso, tá? Para dar uma agilizada, deixa eu ver se vai dar um valor bom. Que às vezes a gente faz aqui com um valor... Olha, vai dar muito trabalho para calcular. A gente vai ter que fazer interpolação, vai demorar um pouco. Eu vou mudar então para fins didáticos. Para fins didáticos, tá bom, gente? Só para a gente poder ir mais rápido aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou trabalhar isso aqui com 20 não, por 30, perdão, 50 vai ser o tamanho do parafuso, e daí eu vou mudar aqui, ó, $20 vai ser a espessura da junta de cima, 30 vai ser o resto ali para baixo, tá ok? $10 por 50 dá um valor fácil aqui para a gente fazer.
0,2. Não tem que interpolar naquela tabelinha, gerar erro, esse tipo de coisa, tá? Bom, o próximo que a gente calcula é a razão aqui, ó, do módulo de elasticidade. E a gente vai ter que calcular ele duas vezes, porque nós temos dois materiais diferentes aplicados lá na junta. Então, a gente pode chamar de R1, R2, ou pode chamar de RH, RL, tá? Da maneira que doer menos, tá? Se a gente fazer assim, ó, a parte de cima aqui é 1, a parte de baixo é 2, então eu vou calcular o meu R1 agora. Estou falando da parte de alumínio, beleza? Então, E do material é o módulo de elasticidade do alumínio. A gente definiu como 70. E o módulo de elasticidade do parafuso. Isso aqui vai dar um valor. Vamos guardar aqui, já já a gente faz. R2. Vou fazer do ladinho aqui, para ir mais rápido. Módulo de elasticidade agora do material 2 é 170. E o do parafuso. Então o nosso R1 aqui, né, ele vai dar 0,35 e o R2 vai dar 0,85. Tá joia? E por fim, tem aqui, ó, essa razão da espessura da chapa, né? Aqui vai ser quem? A espessura do material de menor módulo de elasticidade. Então, o menor é o alumínio. A espessura é 20, dividido por a soma, né, das duas espessuras, do alumínio e do ferro fundido. Tá bom? E aí, então, a gente chega aqui a uma razão aqui de 0,14. Deixa eu conferir rapidinho. 0,4, na verdade, né? 20 sobre 50. Bom, agora vem aquela parte de montar aquelas equações. Então, a primeira a gente vai ter essas aqui, ó, CR1 e vamos ter também o CR2, tá? É um para cada razão aqui. Então, lá na fórmula diz o seguinte, ó, P3R ao cubo mais P2R ao quadrado. Bom, a gente tem que aplicar a fórmula, tá? Como é que a gente faz isso? A gente pega na tabela o valor P3, P2, P1, P0 estão lá. Então aqui, por exemplo, a gente está trabalhando com a razão de aspecto igual a 0,2. Então eu tenho que olhar na tabela aonde que está a razão de aspecto 0,2 e pegar as constantes referentes a essa razão de aspecto. Tá? Então aqui ficaria, por exemplo, assim, ó, menos 0,3806 vezes R, quem que é o R? 0,35 elevado ao cubo, mais, e assim sucessivamente. Então tem que fazer essa fórmula inteira. E é por isso que eu disse que às vezes é meio chato, porque é bastante continha, a gente pode acabar errando, tá? Essa daqui, gente, vai dar... Eu vou trazer aqui já o valor pronto.
E o CR2, que a gente faz a mesma coisa, tá? O que muda é apenas o valor, né, do R, tá ok? A gente trabalha com o valor do R2. Beleza. E vamos calcular o CT. Tá? A fórmula é bem parecida, né? Ele vai ficar aqui, ó. Q3 T ao cubo mais Q2 T ao quadrado. Faz a fórmula inteira. Esse valor vai dar 0,6448. Depois vocês façam e conferem aí. E por fim, tem que calcular esse fator de correção, aplicando lá a fórmula, tá? Que ela é exponencial elevado, aí aqui é uns valores fixos, né? 0,598 vezes ln da razão de aspecto, nossa, que é 0,2 elevado ao cubo, mais e assim sucessivamente, tá? Esse valor aqui eu já calculei, dá 0,2139. Então, ó, temos esse e esse. Tá indo rápido aqui porque eu já tinha previamente feito. Isso toma tempo e é sempre bom conferir, porque se bater alguma coisa errada na calculadora, e daí por fim a gente joga, né, finalmente na fórmula da constante disjunta, que vai ser aqui, ó, C, lá está escrito CH de height, né? Então o material com maior módulo de elasticidade é o nosso 2, tá? Então é o C2 mais, abre parênteses, T mais fator de correção, multiplicando aqui o CT, tudo isso multiplica essa diferença aqui, ó. Então vamos substituindo os valores, vai ficar assim. Opa. Deixa eu ver o valor aqui do T04. A resposta aqui igual a 0,2491. Então chegamos num valor de constante disjunta sem saber qual que é a área. E daí a gente pode fazer aqui uma engenharia reversa, tá? Como assim, professor? Bom, eu vou pegar a gente sabe, a gente conhece a forma da constante disjunta aqui, ó. Beleza? Se eu conheço a constante disjunta, a rigidez do parafuso a gente consegue calcular, então a gente consegue calcular o km. A gente consegue estar isolando a constante de rigidez do material e encontrar o valor dela. Porque é a mesma coisa. Vamos encontrar primeiro, então, a rigidez do parafuso, tá? Então, a rigidez do parafuso, eu já
ensinei como se calcula numa aula anterior, né? Só vou colocar aqui a fórmula para a gente relembrar. Agora tem que levar em consideração a cabeça do parafuso, então a gente vai acrescenta esse pedaço aqui da fórmula, né? Igual eu expliquei anteriormente. A área do parafuso vezes a área de tração do parafuso vezes o módulo de elasticidade, dividido então aqui, ó, pela área de tração multiplicada pelo comprimento liso, né, do parafuso, pela parte do parafuso que não tem rosca, tá? Mais a área do parafuso multiplicada pela parte roscada não, tracionada. Beleza? Bom, aí para poder encontrar isso daqui, ó, vou deixar com vocês. Já foi demonstrado anteriormente e isso é um tanto quanto particular, porque isso vai depender do parafuso que você escolheu. A única coisa que a gente tem aqui é que o parafuso ele vai ter um total de 50 milímetros. Tá ok? Vou fazer meio rapidinho aqui. Então, ó, o LP, comprimento do parafuso, 50 milímetros. O comprimento roscado, eu vou deixar para vocês olhar, tem uma norma, tá? Que apresenta o tamanho mínimo da rosca, tá ok? Mas é o tamanho mínimo. Se a gente quiser, eu posso comprar um parafuso que é inteiramente roscado. Ou não. Eu posso respeitar simplesmente o tamanho mínimo. Tá joia? Vou colocar aqui, ó, que 40 milímetros é roscado. Tá bom? Podia ser menos. E daí vai me sobrar o quê? O comprimento liso vai ser 10. E quem que vai ser o comprimento tracionado? Nesse caso, os 40 milímetros. Porque o parafuso inteiro está dentro da junta. Não é um parafuso passante que fica com uma protuberância para fora da junta. E daí a gente tem que descontar aquela parte roscada, né? Aqui todo o parafuso inteiro está dentro da junta. Então toda parte que tem rosca está sendo tracionada. Tá bom? Beleza. Pega esses valores, joga aqui nessa fórmula, né? Calcula a área do parafuso, né, gente? A área do parafuso, π d ao quadrado dividido por 4. A gente está trabalhando com M10. A área tracionada tem duas maneiras de se encontrar. Ou aplica a fórmula, tá? Acho que eu já mostrei também. Ou pega na tabela, tá bom? Por fim, essa rigidez aqui desse parafuso, deixa eu ver aqui o parafuso que eu escolhi. O parafuso que eu escolhi, ele tem 30 milímetros de rosca. Vou apagar aqui. Consequentemente, a parte sem rosca é 20 e a parte tracionada é 30. Beleza. A rigidez do parafuso, se eu não errei na conta, R$ 215.895. Isso aqui está em Newton por milímetro, tá? Muito cuidado com as unidades, né, gente? Principalmente aqui, ó. Sempre pego umas provas que a galera erra aqui. Porque o módulo de elasticidade, geralmente eu dou na prova em gigapascal. Então, o módulo de elasticidade do parafuso, 200 gigapascal. Se jogou 200 aqui, cagou, tá? Porque eu estou trabalhando com milímetros, tá? E gigapascal, né, gente? Se a gente for fazer uma conversão aqui, seria 210 na 9, né, de Newton por metro. Beleza? Só que daí, se eu estou trabalhando em milímetros, a gente tem que converter isso para milímetros.
Então é só passar os 200 gigapascal para megapascal, porque megapascal é newton por milímetro ao quadrado. Então tem que fazer essa conversão. É muito fácil, é só pôr o valor do módulo de elasticidade com um fatorzinho aqui de 10 na 3, tá? Beleza. Continuando, calculamos então a rigidez do parafuso. Então a gente já tem quase tudo que a gente precisa. A gente tem o valor da constante de junta, 0,2491. Isso aqui é igual mais, aí ó, tá aí o km, a rigidez do material. Se a gente isolar aqui a rigidez do material, se eu não errei na continha aqui, vai dar 650.941,5. Tá aí então a rigidez do material. E essa rigidez é importante a gente perceber que ela é para um parafuso, não é para todos os parafusos, tá? Afinal de contas, quando a gente calcula a constante de junta, a gente está olhando para um parafuso, beleza? Aí a gente pode fazer, continuando aqui numa espécie de engenharia reversa. Se eu sei que Km é igual a M vezes módulo de elasticidade do material dividido pelo comprimento da junta, a gente consegue estar encontrando então a área aqui para esse, digamos assim, a área individual, né? E daí a gente conseguiria saber exatamente então quantos parafusos são necessários para estar utilizando ali. Mas essa continha aí não é tão assim simples, porque nós temos materiais diferentes, né? Então eu não posso, como é que eu vou usar essa fórmula pura, sendo que o módulo de elasticidade para um material é diferente do outro, tá? Então daí tem que pegar e fazer, né, uma equivalência, né? Lembrar aqui, ó, 1 sobre km vai ser igual então a espessura, né, ali da junta, tá? Aqui vamos colocar L, né? L1 sobre AM e o módulo de elasticidade mais L2 dividido por AM módulo de elasticidade. No nosso caso, vai ficar 650.941. Vou ignorar aqui as vírgulas por enquanto, porque os valores são tão altos que não faz muita diferença, tá? A espessura da junta 1 é o alumínio, né? É os 20 sobre 70 é o módulo de elasticidade. Eu vou por 70.000, porque lembra, estou passando de giga para megapascal. Aí vou para a junta de baixo, que é o ferro fundido, que é 170 gigapascal, né? A área, gente, é igual para os dois, eles têm as mesmas dimensões, tá? Então o AM se mantém ali. Resolvendo isso daqui, gente, a gente vai chegar num valor de aproximadamente 301 milímetros ao quadrado. Não estou entendendo nada, professor. Bom, então a gente vai pegar agora esses 301. A gente pode fazer um raciocínio lógico do tipo, qual seria a área então por parafuso? É nesse valor que a gente quer chegar, né? Então a área por parafuso, a gente pode dizer que seria a área total da junta
dividido pela área que a gente acabou de encontrar, essa área específica, tá? A área total lá é 200 por 500 dividido por 301. Isso aqui vai dar um número que gera uma certa incerteza, né? 332 parafusos para uma junta de 500 por 200 milímetros. Será que a gente errou alguma coisa na conta? Gente, as contas estão certinhas. O problema, né, é que quando a gente está fazendo essa conta, a gente está levando em consideração aquela parte teórica que a gente viu agora há pouco, né? De que o parafuso, deixa eu desenhar aqui. De que o parafuso ele vai exercer, né, uma compressão por um período ali, por uma distância, né, em forma de cone, né, gente? Algo mais ou menos assim. E daí, né, nessa distância para o lado, a junta tenderia a se abrir. O problema é que agora esse parafuso não está mais sozinho e ele não está na ponta ali, né? Ele está do lado de outro parafuso. Então agora tem outro coleguinha aqui que vai fazer a mesma coisa. Esse aqui ficou com a cabeça grande, hein? Atrás vai ter outro, na frente vai ter outro. Então existe uma combinação, o negócio ali da união faz a força, tá? Então esse espaço aqui agora, por exemplo, quando a gente faz e chega na conta de 332 parafusos, é como se eu colocasse o meu parafuso exatamente não considerando esse espaço aqui, certo? Eu teria que aproximar, né, esses dois parafusos de tal maneira, né, que essa força, certo, ficasse uma coladinha na outra ali, né, o bico desse cone, e daí justamente esse espaço aqui, né, seria aí equivalente àquela área, né, que a gente chegou lá de 300 milímetros, mais ou menos 300 milímetros ao quadrado, tá? Só que como eu acabei de falar, essa é uma situação assim meio que desnecessária, porque mesmo os parafusos estando mais afastados, a junta não vai abrir, justamente por causa de ter vários parafusos. A junta não consegue abrir quando a gente tem um parafuso do lado do outro. Então, no final das contas, o número de parafusos necessários a serem colocados é bem menor do que os 332. Tá? Só que é menor quanto? Gente, até hoje eu não encontrei nenhuma literatura que dá um valor assim, pega esse valor e divide por tanto, que você vai chegar num número ótimo de parafusos. Não encontrei isso, tá? Aí tem outra coisa, quando a gente calcula essa área aqui, né, a gente tem que lembra, a forma da área, né, é igual a πd ao quadrado dividido por 4, uma área do parafuso, tá? Quando eu estou olhando aqui a área do material, a gente precisa ainda descontar a área do parafuso, porque o parafuso, quando ele está ali, né, ele não está ocupando um espaço do material. Tá? Então, isso já faz, né, com que essa área aqui seja um pouquinho maior ainda, então já diminui um pouco mais o número de parafuso. Enfim, é uma conta que não é tão simples de se fazer. Tá? Então, a gente não consegue chegar a um número ótimo de parafusos assim, fazendo essa continha, tá ok? A gente consegue chegar à constante de junta, que é essencial, tá ok? Consegue ter uma noção aí, consegue saber qual que vai ser a rigidez do material, a rigidez do parafuso,
Só que daí, para determinar o número do parafuso, a gente vai ter que dar um chute, tá? Vai ter que ser um processo meio iterativo, né? Porque conforme a quantidade de parafusos que a gente alocar, a força que vai ser distribuída para o material muda, tá? Vou mostrar para vocês aqui numa planilha que eu fiz em Excel para uma situação estática, né? Mas só para dar uma... Nem precisa, vou mostrar aqui rapidinho. A gente sabe que a gente encontra a constante de junta para poder encontrar esse valor aqui, ó. PB, e depois encontrar o FB, que é o que a gente quer mesmo, tá? Quem que é o PB? PB é a porção da carga que vai ser direcionada ao parafuso, tá? E o FB é a força total que o parafuso vai sentir. Beleza? Então, lógico, o que está faltando aqui para a gente? Está faltando as condições iniciais, que a gente não estipulou, tá ok? A gente pode, por exemplo, vou trabalhar com uma pré-carga de 70%. Eu tinha falado que o parafuso tinha classe 5.8, então ele vai ter uma tensão de prova lá, tá ok? Agora eu vou mostrar aqui a planilha para vocês. Bom, eu estou simulando aqui uma força total de 40 mil newtons, tá? E estou chutando um total de 8 parafusos para aquela dimensão lá de 500 por 200, tá bom? 8 mil newtons, 70% de pré-carga, levando em consideração então que o parafuso é um M10, né? 5.8, a gente faz a continha lá da pré-carga. A pré-carga então vai ter um valor aqui de 15.425. Essa é a pré-carga. O parafuso, gente, só no aperto já está sentindo uma força de 15.425 sobre ele, tá bom? É uma força compressiva. Bom, daí, além desses 15 mil, a gente aplicou uma carga de trabalho, alguma coisa vai tentar abrir essa junta fazendo uma força de 40 mil newtons, tá? Só que eu usei 8 parafusos. Então, 40 mil dividido por 8 vai dar 5 mil newtons para cada parafuso. A gente tem que fazer por parafuso, porque a constante de junta a gente calcula olhando um parafuso, não todos os parafusos. A gente nem sabia quantos parafusos ia ter, não é verdade? Então, a força para cada parafuso, a força aplicada, né, para cada parafuso, vai ser de 5 mil newtons. Bom, daí entra a constante de junta, que por ela ser, a gente calculou aqui 0,24, né, ela mensura a porção dessa carga de 5 mil newtons que vai pro parafuso e que vai ficar no material. Então, no parafuso, vai ficar 1.245. O resto vai para o material, porque o material tem muito mais massa que o parafuso, tá? E daí, a gente consegue, enfim, calcular a força total no parafuso. Aqui, ó, que é o somatório dos 1.245 com 15.425. E com essa força total, a gente calcula, então, a tensão que o parafuso está sentindo, força sobre área. Então, eu vou pegar os meus 16.670, divido pela área trativa, né? A área que está sendo tracionada, não pode esquecer disso, não é a área em função do diâmetro nominal. E a gente chega aqui a um valor de 287,47 megapascal. Se a gente comparar esses 287,47 com a tensão de escoamento, que é a nossa tensão admissível aqui, a gente obtém o coeficiente de segurança contra escoamento, que nesse caso aqui está dando 1,46. Tá? A gente consegue calcular também, né, o coeficiente de segurança contra a separação, para saber se essa junta vai abrir ou não. E olha só, com essas condições aqui, está dando 4,11, né? Esse coeficiente, a gente calcula ele pegando, então, a força que está sendo
submetida ali na junta para abrir, né? Em relação à força que o parafuso está fazendo para manter a junta fechada, tá bom? Deu uma quedinha de energia aqui, não sei se está tudo bem. Então, olha só, 4,11. Na minha planilha tem mais coisas, mas é para um próximo exercício, né? Que tem gacheta, né? Para vedação de gases ou outros fluidos. Aí, numa outra oportunidade a gente faz. Não vamos colocar fadiga aqui também, nossa aula já está com 55 minutos. E eu cheguei onde eu queria chegar, tá? Então, olha só. Se tiver bom para vocês, um coeficiente de 1,46, lembrando que, né, dependendo da situação ali, vai ter um errinho lá naquela razão de aspecto, se tivesse que ter feito interpolação, tal. Se tiver bom para vocês o coeficiente de escoamento de 1,46, beleza, 8 parafusos, tá bom, né? A gente só tem que saber distribuir os parafusos, tá joia? Aí tem norma para isso também. Eles têm que ficar afastados uma quantidade mínima das bordas, né, entre si. Né? É ideal que eles sejam colocados de maneira simétrica para que ocorra uma distribuição da força também simétrica, né, igualitária, tá ok? E a nossa situação ali é super simples, porque eu peguei um retângulo, né? Imagina, pode ser um perfil muito louco, diferente, com um buraco no meio, enfim, tá? O fato daí, né, pressupondo, né, de que os parafusos estejam colocados de uma maneira correta, distribuídos, né, de maneira igual, para que eles recebam a porção igual, né, de força, ou seja, né, estamos idealizando que cada um está recebendo 5.000 newtons, tá joia? Porque não adianta nada colocar, mas imaginou, distribuir os 40.000 newtons na junta inteira, né, e mais colocar os 8 parafusos tudo um grudadinho no outro, num canto, lógico que vai dar ruim, não é verdade? Então, os parafusos têm que ser distribuídos de maneira correta também, tá ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar, aí no próximo vídeo eu vou mostrar um outro método de estar encontrando aqui o valor do fator de rigidez da junta, tá? A constante de junta, sem ter que calcular a rigidez do parafuso, tá bom? Aí a gente não tem que passar, sem ter que calcular esses coeficientes aqui, ó. Daí não tem que mexer com tabela, não tem que fazer interpolação, tá joia? Vai um tanto de conta também, mas às vezes pode ser um pouco mais fácil. Beleza? Até a próxima então, gente. Valeu!